E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, sejam bem-vindos ao nosso canal, a Bíblia em Família. Eu desejo que vocês estejam todos muito bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós iremos aí dar, como de costume, continuidade no livro de Romanos, capítulo 8. O Espírito guia os filhos de Deus. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É óbvio. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, mas andamos submissos a ela. Porque se vivemos de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que escraviza para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participarmos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participamos da sua glória, o sofrimento e a glória futura. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda como vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados, porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a glória, liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo?
Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Somos mais que vencedores. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, que seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, e este também chamou, e aos que chamou, a esses igualmente justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Hino de vitória, Deus é por nós. Aqui conclusão, pois chegamos diante desses fatos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não considerar justamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá fazer alguma acusação sobre os escolhas de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, eu estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso aqui é lindo demais. Não importa o que você está passando hoje, qual seja a tua dificuldade, mas essas ocasiões, ou situações, ou perturbação, ou tentativa de tentar tirar a tua paz, nunca jamais, diz a palavra, ela te certifica disso, vai conseguir te separar do amor de Deus. Ele te ama incondicionalmente. Romanos capítulo 9. O lamento de Paulo por Israel. Romanos capítulo 9. Digo a verdade em Jesus, em Cristo, não falo em verdades, minha consciência o confirma no Espírito, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porquanto eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem são a adoração, são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas, de quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus, acima de tudo e de todos. Seja ele louvado para todos sempre. Amém. Deus cumpre suas promessas. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis, nem por serem descendentes de Abraão, se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaac, a tua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados como descendentes de Abraão, pois foi assim que a promessa foi declarada. No tempo certo virei novamente,
e Sara dará à luz um filho. Esse não foi o único evento, tampouco os filhos de Rebeca tiveram um mesmo progenitor, nosso pai Isaque. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra, boa ou má, para que a palavra de Deus, segundo a eleição, permanecesse inalterada, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama. Foi-lhe dito: o mais velho servirá ao mais novo. Contudo está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? De modo algum. Porquanto ele declara a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim declaro esta, que se isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia. Pois diz a Escritura ao faraó: eu o levantarei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Porquanto ele tem misericórdia de quem desejar, e endurece o coração de quem quer. A absoluta soberania de Deus. Certamente me perguntará: por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo: por que me fizeste assim? Ou o olheiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso menos honrosos? Mas o que tens a dizer, se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a destruição, porque desejava manifestar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, a fim de que fossem conhecidas as riquezas da sua glória para com os vasos de sua misericórdia, que preparou com grande antecedência para a glória. Quero dizer, a nós próprios, a quem convocou, não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios. Como diz ele também em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é a minha amada. E mais, acontecerá que no mesmo lugar em que lhe foi declarado: vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías proclama em relação a Israel: ainda que o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente que será salvo, porquanto o Senhor executará sobre a terra a sua sentença rápida e de uma vez por todas. E como dissera Isaías anteriormente: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. Israel tropeçou na fé. A que conclusão chegamos? Os gentios que não procuravam justiça, a receber uma justiça que vem pela fé. Entretanto, Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. E por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como que por meio de obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que porém em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confiar jamais será envergonhado. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!